Fala, moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula de música e programação, onde nós estamos aprendendo aqui a compor, criar música aqui no Sonic Pi, essa espetacular, estupenda, extraordinária ferramenta. Esse software aqui magnífico de código aberto e livre, gratuito, certo? Então, hoje, o que a gente vai aprender hoje, na aula passada foi mais teoria, né? Para vocês compreenderem aí, não deixar nenhuma lacuna no entendimento de vocês sobre diversas questões aí de reprodução, de samples, de loops e dos dois parâmetros que a gente aprendeu na aula retrasada, que foi o beat stretch e o rate. Hoje nós vamos finalmente aprender a reproduzir samples externos, tá? Que não são da biblioteca do Sonic Pi, que não são internos, tá? Nós podemos dividir os samples assim. Internos são esses que já estão na biblioteca do Sonic Pi. São esses todos aqui, que eu já mostrei 1000 vezes, tá? E os externos, então, são os que não estão na biblioteca do Sonic Pi, ou seja, são qualquer arquivo de áudio, tá? Esse arquivo de áudio você pode baixar em diversos sites, tem um monte de sites, você pode procurar por sample pack, que são pacotes de sample, tá? Que já vem um monte de sample juntos, ou pode botar download sample, e aí você pode isso que eu estou botando aqui é para botar no Google, tá, pessoal? No Google, na ferramenta que você usa de pesquisa. Não é para digitar aqui no Sonic Pi, não. Ou você pode já botar, inclusive, o estilo que você quer compor. Por exemplo, se você quer compor hip hop, você já bota download sample hip hop, certo? Ou por aí vai. Se você quer compor um reggaeton, ok? Então, tenho certeza que vai ter alguns que são pagos, tá, pessoal? Alguns são pagos. Outros são vírus, cuidado aí, tá? Cuidado com os golpes. E outros são gratuitos. Então, vamos lá. Eu utilizo esse site aqui bem bacaninha, que é o Free Sound. Como o próprio nome dele diz, ele é free, ele é gratuito. Basta fazer uma inscrição aí, se inscrever, se cadastrar no site. E aí você vai ter uma biblioteca gigantesca de samples de todo tipo. Samples musicais ou não musicais, tá? Esse site aqui é muito utilizado pela galera do sound design, a galera que faz trilha sonora também, tá? Então, como vocês repararam, vou aumentar aqui o zoom um pouco, tá? Aí eu vou ter que soltar o celular, só um segundo. Pronto, aumentei aqui um pouco o zoom para vocês enxergarem melhor. Deixa eu ver se a gravação aqui tá ok. Tá tudo certinho. Pronto. Então eu vou pesquisar aqui por... Você pode pesquisar pelo som que você quiser, tá, pessoal? Eu vou pesquisar por loop. Lembrando que loop é, então, uma amostra de áudio que já é feita para ser usada num ciclo de repetição. Desses loops aqui, eu achei bacaninha esse aqui, ó. Esse Slow Drum Loop. Aqui no Play você pode ouvir uma prévia. Pronto, vou clicar nele aqui, então, no título. Então, aqui, indo na página do sample, aqui está o título do sample, aqui nós temos uma prévia gráfica dele, tá? E aqui eu tenho o play para ouvir novamente, o stop, e aí mudar o gráfico. Essas opções aqui nem tinham antigamente, de mudar o gráfico, etc. Tem vários tipos de visualização agora. Ok. E aqui eu tenho à direita, eu tenho o botão download, que é o que interessa a gente. Então vou baixar aqui. Após eu baixar,
E aí vai depender do navegador, tá? No caso que eu estou usando o Opera. Mas você pode clicar aqui nos downloads e exibir na pasta. Você já deve saber como fazer isso no seu navegador. Pronto. Então aqui está o nosso arquivo, que está localizado na pasta downloads, mas aí vai depender de onde você configurou para o seu navegador baixar os arquivos, tá? Provavelmente deve ser nessa pasta downloads, mas pode ser em outro lugar. Aqui em cima, nessa barra, está exibindo o caminho. Ó. Este computador, Windows C, que é a unidade C, usuários, unidade C e a pasta Windows, né? Usuários, aí o nome do usuário e a pasta download. Se eu clicar aqui, eu vou ver como é que é o caminho real, tá? C2 pontos barra usuário barra, desculpa, C2 pontos barra users barra usuário barra downloads, certo? Então esse é o caminho da pasta, não é do arquivo, tá? Para saber o caminho do arquivo, você vai ter que digitar mais uma barra e aí escrever o nome do arquivo. No caso aqui já apareceu a opção, certo? Outra forma de visualizar o caminho é indo aqui em propriedades. Clica com o botão direito no arquivo, vai em propriedades e aqui local, tá aqui. Esse é o caminho onde o arquivo está localizado, tá? No caso é nessa pasta downloads. Mas para obter o caminho para o arquivo em si, você vai ter que botar mais uma barra e o nome do arquivo, que está bem aqui, ó. Ok, então vamos lá. Vou copiar aqui. Cadê o Sonic Pi? Tá aqui. Vou colar aqui. Adiciona mais uma barra, igual as outras barras, na mesma direção, tá? Essa barra aqui descendo. Barra descendente. E aí, você pode copiar o nome do arquivo. Aqui pelas propriedades é melhor, tá? Copia aqui o nome do arquivo inteiro, incluindo a extensão, tá? Que no caso é .wave, .wav, e cola aqui depois da barra. Prontinho. Agora como é que eu vou reproduzir? Se eu simplesmente der um executar aqui, vai dar erro, claro. O computador não vai entender o que você quer fazer com esse caminho aqui. Ele nem sabe que é um caminho, na verdade, que é um caminho de um arquivo. Você vai escrever sample, espaço, e aí no caso você não vai precisar dos dois pontos, tá? Você vai precisar desse sinalzinho aqui. Apóstrofe, apóstrofo. Certo? Antes e depois, que ele vai entender que esse é o valor para a função sample. A função sample, lembra que ela precisa de um valor? No caso, o valor vai ser o arquivo que vai ser reproduzido. Aqui, ao invés da gente, desse valor, ao invés de ser... Aumentar aqui mais um pouco. Ao invés desse valor ser algum sample da biblioteca, é o caminho para um sample externo. Tá? Então vamos reproduzir aqui e ver o que vai acontecer. Pronto! Eu dei uma parada na gravação porque nas versões anteriores do Sonic Pi ele aceitava aspas, tá? É que eu estou acostumado a trabalhar com aspas por causa das outras sintaxes, das outras do Ruby, etc. Mas agora ele não está mais aceitando por algum motivo. Isso foi modificado e com aspas ele está dando erro. Olha só, ele está dando erro. Então, vamos então substituir as aspas pela aspa. Pelo apóstrofo. Apóstrofe ou apóstrofo, agora eu fiquei na dúvida. Sempre tive dúvida nessa palavra. Perguntem para o professor de português de vocês. Então, reproduzindo novamente. Ótimo, deu um stop aqui. Vamos checar se esse sample aqui, se ele está mesmo cortado para ficar no loop bem bonitinho. Bora. Eu vou dar aqui um beat stretch nele. Vou chutar aqui. 4. Deve ser 8. O mais próximo deve ser 8, da duração original dele.
Certo. Um erro de principiante aqui, deu erro aqui embaixo, vocês estão vendo, né? Qual foi? O loop não dormiu, o loop não esperou, não teve pausa aqui. Então vamos dar o sleep 8, que é o mesmo valor que eu estiquei aqui o sample. Vamos observar o que vai acontecer. Pronto, loop perfeito, tá perfeitinho mesmo. Quem criou esse sample aqui fez o trabalho bem feito. E aí a 8 foi bem próximo do real, do original mesmo. Vamos botar 6, vamos deixar um pouquinho mais rápido essa batida. E 6 aqui embaixo também no sleep, tá? Ficou feio, né? Ficou legal não. Vamos deixar no 8. E eu vou alterar então o BPM da música, tá? Porque ele tá 8 aqui, são dois fatores aqui que vão modificar a velocidade de reprodução desse sample. Um deles é a função Beat Stretch que eu estou usando, que poderia ser também a função Rate, mas aqui é mais adequado Beat Stretch, porque eu quero especificar a quantidade de tempos exata, quantidade exata de tempos que esse sample vai durar. E outro fator que vai influenciar nisso é o BPM da música, tá? No caso aqui, como eu não tinha especificado, ele estava no BPM 60, que é o padrão, tá? Então, a função é use sublinha BPM, tá? Ou em inglês, use underline BPM. E esse 60 é esse padrão que já está acontecendo. Eu quero deixar só um pouco mais rápido, então. Vamos ver 70. Pronto, agora eu curti, tá? Vamos trocar aqui esse loop pelo live loop, porque a gente vai fazer mais um loop. Lembra que loop simples, ele não permite concorrência. Ele não permite execução de mais de um loop ao mesmo tempo, tá? Então a gente vai utilizar o live loop. Vamos ver aqui como é que tá. Começaram as furadeiras aí dos vizinhos. Vamos dar prosseguimento. E aí vou baixar mais um aqui, vamos ver. Vamos procurar aqui algum. Esse já tinha deixado preparado para baixar. Vou baixar um surpresa agora. Vou procurar por um bass loop. Um loop de baixo. Vamos ver se tem algum aqui. Deve ter. Vamos aguardar pela internet. Vamos lá. Vamos ver esses. Eu quero só de baixo mesmo. Helicóptero passando. Deixa eu ver esse aqui. Não, esse aqui não. Eu quero de baixo. Vamos ver esse aqui. Horrível. Vamos ver esse aqui. E se te acha melhor? Esse aqui parece bacana, mas acho que tá mal cortado. Vamos experimentar. Se ficar mal cortado não tem problema não. É só para a título de título de aprendizado aqui, de exemplificação. Vamos baixar ele. Baixando. Ok. Aguarda um pouco, esse arquivo é um pouco maior. Ou então a internet está mais lenta. Não é nem 1 mega o arquivo. Depois que baixar, você volta lá na pasta de downloads. Ou seja lá a pasta que você estiver usando.
Tá, acho que tá baixando aqui ainda. Acabou? Acabou. Acabou. Então agora é esse aqui, o segundo, tá? Então, mesmo lance, você pode clicar com o botão direito, propriedades. Pessoal, isso tudo aqui para descobrir o caminho do arquivo é no Windows, tá? Se você está utilizando outro sistema operacional, vai ser de outra forma. Que provavelmente, você já deve saber, principalmente se você for um usuário Linux, tenho certeza que você não vai ter dificuldade com isso. Então, copiei aqui. Aliás, eu vou copiar aqui, colar aqui, tá? E vou... O começo do caminho é o mesmo, né? Que é a mesma pasta, tá? Eu vou copiar aqui até o downloads barra. Vou colar aqui no início. Pronto. E é o mesmo lance. Sample. E põe o caminho entre esse sinalzinho aqui. Vamos ouvir só para ver o que vai acontecer. Vai ficar fora de sincronia, porque esse aqui está encaixado em 8 batidos, 8 tempos. Esse aqui está como é original, mas vamos só ouvir. Certo. Na verdade aqui eu vou criar outro live loop. Eu vou dar o nome dele de bass, ou pode ser baixo em português também, tá? E aí esse sample aqui eu acho que deve ser 4 tempos, tá? Eu achei ele bem curtinho. Essa amostra de áudio aqui, vamos deixar ela em 4 tempos, com beat stretch também. Valor 4. E aí vou dar um sleep de 4. E aí, end. Vamos ouvir agora o que vai acontecer. Bacana, ficou legal o resultado, ficou interessante, né? Ficou a coisa mais linda não, mas deu para entender o que eu estou fazendo aqui. Então entenda, ó, esses dois live loops, esses dois ciclos de repetição, vou separar aqui com um enter aqui em branco, tá? Vou separar aqui, a gravação tá indo ok. Então esses dois vão ser reproduzidos ao mesmo tempo, simultaneamente, concomitantemente, de forma concorrente, como eles falam em português, concurrency. Existe uma concorrência, eles estão correndo ao mesmo tempo, tá? Porque o live loop ele permite isso, como eu falei. Se fosse um loop simples, o computador ia ficar preso nesse bloco de repetição do loop aqui, tá? Mas o live loop não. O que ele faz? Ele dispara o loop, mas ao mesmo tempo ele continua lendo o que vem depois no algoritmo, certo? Então no caso aqui ele vai disparar os dois loops, entenderam? O computador não vai ficar preso dentro do bloco de repetição. Ele constrói o loop e dispara, mas ele continua a ler o que tem depois do bloco, certo? Então no caso aqui esses dois loops vão acontecer ao mesmo tempo. Sendo que os dois têm duração diferente. Um tem 8 tempos. Repare que o sample aqui, eu dei aqui um beat stretch de 8. E além disso, mas isso aqui não é isso aqui que vai dizer a duração do loop, tá? Isso aqui vai dizer a duração do sample. O que diz a duração do loop, pessoal, é o sleep dele. É o somatório de todos os sleeps que tiver dentro do bloco. Vai ser a duração total daquele bloco de repetição. Aqui no caso a gente só tem um sleep que é 8, o valor dele é 8, então esse loop aqui vai ter 8 tempos. Já o de baixo tem 4 tempos, certo? Então enquanto esse aqui está sendo reproduzido uma vez, esse aqui vai ser reproduzido 2 vezes, certo? Os dois vão ser iniciados ao mesmo tempo, vão ser trigados, para quem está acostumado aí com essa gíria, os dois vão ser trigados, vão ser engatilhados ao mesmo tempo,
mas esse aqui tem metade da duração, ou seja, quando esse aqui, o primeiro, estiver na metade, esse aqui vai estar repetindo já. Certo? Vamos ir novamente. Ok, tudo bem? Beleza. A outra forma de eu fazer isso seria não usando 2 live loops. Eu poderia usar um live loop só. Como, professor? Vou pegar essa linha aqui. Vou recortar ela toda, tá? Recortei ela toda aqui. Vou pôr aqui logo após o outro sample. E aí os dois vão ser reproduzidos ao mesmo tempo. Mas não é assim ainda como vai ficar. Mas vamos reproduzir só para ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? O primeiro sample é qual? É o da bateria. Ele tem quantos tempos? A gente esticou ele para 8 tempos, né? E o segundo sample é o do baixo. E a gente esticou ele para quantos tempos? 4 tempos. E depois eu estou dando aqui um sleep de quantos tempos? 8 tempos. Então o que vai acontecer? Vamos ouvir aqui. Vai ficar um vazio aí, porque durante esses 8 tempos aqui, a duração desse bloco de repetição é 8 tempos. Esse ciclo de repetição é 8 tempos. Mas os 8 tempos vão ser preenchidos pela bateria, mas só os primeiros 4 tempos vão ser preenchidos pelo baixo. Então não é isso que a gente quer. Como é que a gente vai corrigir isso? Eu vou dar um sleep de 4 só e vou repetir essa linha aqui. Ops! O que eu fiz? Pessoal, porque é meio difícil aqui de operar só com uma mão, tá? Porque a outra mão é segurando o celular para poder gravar. Então copiei essa linha, não recortei, tá? E vou colar ela aqui após o Sleep 4. Agora sim, vai ser disparado os 2 samples, tá? O de bateria e o de baixo. Vai ser esperado 4 tempos. E aí, após os 4 tempos, vai ser disparado novamente o de baixo. Só que aí, após esses 4 tempos, o da bateria ainda vai estar na metade, porque a gente não esticou ele para 8 tempos. Então a gente vai precisar esperar mais 4 tempos aqui. Então pronto. Agora esse resultado aqui vai ser exatamente igual ao outro que a gente ouviu, onde a gente construiu utilizando dois blocos de repetição. Aqui é utilizando só um, mas o resultado sonoro vai ser exatamente igual. Mesmo porque a duração aqui tá quanto, pessoal? Qual é a duração desse ciclo de repetição? É a somatório de todos os sleeps dentro do bloco. Temos quantos sleeps aqui? Temos 2. Cada um de qual valor? 4 e 4. 4 mais 4 dá quanto? 8. Então esse bloco de repetição tem 8 tempos, tá? Vamos reproduzir aí para a gente ouvir como vai ser exatamente o mesmo resultado. Ótimo, exatamente isso aí. Ao invés de a gente utilizar um sample para o baixo, a gente poderia ter construído uma linha de baixo aí utilizando síntese, utilizando sintetizador. Mas isso é o assunto da nossa próxima aula, do nosso próximo capítulo. Vejo vocês lá. Quem curtiu, dá um like aí, dá uma curtida e compartilha aí com os amigos. Valeu, abraço.